Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker, que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui nós temos o nosso cupom promocional exclusivo para vocês, Godoy1x, que te dá bônus em dobro no seu depósito. O link está na descrição do vídeo para você baixar o 1xBet, ter o seu celular, fazer o seu depósito e, claro, inserir o nosso cupom promocional Godoy1x. Botou 100, vai retornar 200, 200 retorna 400, 400 retorna 800, até R$ 1.500. Você vai garantir de bônus em dobro com o nosso cupom Godoy1x, que você pode aproveitar hoje, nesse final de semana, de sábado, jogo do Campeonato Brasileiro. Tem um jogo ali perdido. Nesse sábado, Cuiabá e Cruzeiro. Você pode aproveitar na 1xBet com o nosso cupom, claro, Godoy1x, link na descrição desse vídeo, nosso comentário fixado, combinado? Bom, galera, vamos falar aqui sobre o Bruno Henrique, porque a gente sabe, né, que vai vivendo ali uma novela. Por mais que essa novela parece estar se aproximando dos seus últimos capítulos, do seu capítulo final, o Bruno Henrique, possivelmente, permanecendo no Flamengo, ele será uma peça muito importante para o Tite, pela sua característica de jogo, pela sua característica física. Apesar, no final do ano, o Bruno Henrique completará ali 33 anos, ele é um jogador que fisicamente, né, vai mostrando, até com essa tua recuperação, né, comprova que fisicamente ele é um cara privilegiado, é um fenômeno fisicamente. Então, certamente ali seria um jogador muito importante para o Flamengo, a sua permanência, e com o Tite ali, até taticamente, tem alguns encaixes, também vou falar sobre isso. Só que quando a gente passa rapidamente sobre o Bruno Henrique, ele vai passando por vários assuntos que vão surgindo novos assuntos sobre o assunto principal da renovação, tem uma questão de precedente. O Bruno Henrique, esse caso, o Bruno Henrique, ele pode abrir alguns precedentes. E aí, passando por esse critério, a gente sabe que o Bruno Henrique passou por uma lesão gravíssima, que foi uma questão multiligamentar, onde ali se questionava o que será o Bruno Henrique no futuro, porque, convenhamos, o Bruno Henrique ter uma lesão grave como essa, para qualquer atleta é grave. Para um atleta já de 32 anos e para um atleta que traz como característica do seu jogo aceleração, velocidade, impulsão, arranque, tudo onde fisiologicamente você precisa mais do que nunca dessa saúde plena, sobretudo dos seus joelhos, né? E o Bruno Henrique ter essa lesão que foi muito grave, gerava-se um ponto de interrogação. Com isso, e coincidentemente, o seu término do contrato estava se aproximando. Então entrava-se, e aí, cara, a gente tem que aqui tentar, né? Pô, a gente tem que ser justo, cara. A gente critica pra caramba, fala de alguns erros da direção do Flamengo. Fácil até a gente fazer essa leitura, porque basta a gente querer enxergar. Mas algumas questões também a gente tem que elogiar. Não tem como você renovar com o Bruno Henrique tendo uma lesão daquela multiligamentar. Então, assim, é tentar levar ao máximo, é aquilo. A gente pode tentar imaginar que, pô, levou mais do que devia, podia ter... Perfeito, mas o time não tinha como, pô. Vai renovar com um cara, pô, não sabendo nem como é que ele ia voltar. O Bruno Henrique vai, retorna muito bem. Uma questão que eu tenho falado, eu não sei se outros colegas, confesso que eu não tenho acompanhado tantos outros colegas, se comenta, é sobre o aspecto mental do Bruno Henrique. A gente via nitidamente o Bruno Henrique, antes da lesão, extremamente estressado e que com isso até o comprometia algumas tomadas de decisões dentro de campo, fazia faltas bobas no meio que rixa, né? Vou revidar, ele sofria uma falta, o árbitro não dava, ele levantava e revidava. Aí ele sofria a falta e ainda recebia o cartão amarelo. A gente viu o Bruno Henrique passando por alguns desses problemas, inclusive sobre a questão mental nitidamente. Caiu o seu rendimento, né? Aquilo tudo que a gente também já havia falado. E aí o Bruno Henrique volta muito bem e tal, e aquilo, né? Pô, vai renovar. Só que aí nesse de renovar, entra um personagem que não é a exclusividade do Bruno Henrique, que é o empresário. E o empresário do atleta, apesar dele prestar serviço ao atleta, ele é um cara assim, que ele tem um poder de influência muito grande nas decisões da carreira de alguns jogadores. Tem jogadores que colocam o empresário no lugar dele e aí vai até página 2, e tem jogadores que vão permitindo. E a verdade seja dita, o empresário do Bruno Henrique está deixando bem claro quais são os seus interesses, e é óbvio, faz parte da função dele, e o Bruno Henrique meio que tá deixando porque também é conveniente ao Bruno Henrique. Possivelmente, o Flamengo fará uma proposta acima da inicial e abaixo do que o Bruno Henrique queria. A gente vai estar falando aí, certo, passa por uma banalização também do que o atleta começa a ganhar, por isso que abre precedentes, por isso que eu falo, abre muitos temas como esse. E o empresário do Bruno Henrique queria que o Bruno Henrique fosse recontratado.
uma vez que venceu aquele prazo, né, do pré-contrato de 6 meses antes, mas aí era na época que ele tava machucado, o empresário do Bruno Henrique, de uma forma muito conveniente financeiramente, ele quer que o Flamengo, se caso, né, renove, não seja uma renovação, seja contratar novamente. Aí você tem luvas, tudo isso para inflar financeiramente ainda mais. Mas se o Bruno Henrique está permitindo, é aquilo, vai se fazer o quê? Não tem coitado, não tem pobrezinho, literalmente, e não tem vítima nessa história. E aí dentro dessa salada, entra quem? Entra o Palmeiras, que oferece ao Bruno Henrique um salário muito alto, com uma condição, né, de muitos anos de contrato, muito bacana, porque aí o empresário traz ainda esse argumento financeiro e bota na mesa ali pro Flamengo para inflar ainda mais. O que acontece, resumidamente, é o seguinte: o Flamengo ele tem que ter responsabilidade para renovar, para contratar, seja quem for, seja, não importa qual é o estágio, seja para pagar 1,5 milhão no Vidal, para vir com aquele, seja para botar 2 anos de contrato pro Davi Luiz se cumprir 20 jogos, seja para pagar quanto ali o Bruno Henrique quer, tem que ter responsabilidade. Eu acho que a gente já passou daquela etapa, daquele estágio de décadas atrás, de paga-se o que não tem e vê no que vai dar depois. Não, isso não existe mais. Eu acho que essa austeridade financeira, ela já tem que fazer parte, né, da identidade do Flamengo, e ninguém tem que sobrepor a essa responsabilidade. A questão é o seguinte: no futebol brasileiro, já banalizamos 1 milhão de salário. Isso basta você fazer uma pesquisa rápida, você vê que já foi banalizado. Então, qualquer um ganha 1 milhão. 1 milhão já está banalizado. O que acontece é o seguinte: o que o Palmeiras, né, tentou, mostrou, e o que o Flamengo pode tentar encaminhar ali para ficar bem próximo é 2 milhões. Banalizar 2 milhões começa a abrir um precedente seguinte. Assim como o Bruno Henrique vai lá e ganha lá os 2 milhões, merecendo ou não, mas ele vai lá e ganha os seus 2 milhões, porque é muito difícil você precificar o atleta, tá? Então você vai lá, paga 2 milhões ao Bruno Henrique, o próximo a isso, 1.800.000, abre parênteses, muito possível que seja por aí. Você começa a contratar futuro, aquele mesmo empresário que é do Bruno Henrique, se ele não for o mesmo do futuro atleta, ele tem relações com o empresário do futuro atleta. Aí fala, pô, se aquele cara ganha 2, então dá pra pedir 2,5, que aí no final das contas vai 2. E aí 2 vira um time de 2, eu espero que vocês tenham entendido, de 22 milhões, inclusive, de reais, um time titular, se todo mundo querer. Então assim, fica um pouquinho complicado. E a outra questão é o precedente, o seguinte: o Bruno Henrique ser recontratado e pagar luva. Se acontece isso, os outros jogadores, por intermédio dos outros empresários, vão querer a mesma coisa. Se aconteceu com o Bruno Henrique, e eles conversam entre eles, então, enfim, fica muito complicado. O que é de fato é, o Flamengo precisa dessa responsabilidade para pagar, para ali intermediar essa negociação com o Bruno Henrique, porque sem dúvida nenhuma ele é um jogador muito importante, a gente vai trazer até aqui na prancheta pro técnico Tite, sem dúvida nenhuma. E uma outra condição é, que aí vale também de reforço, é aquele contraponto. Cara, o que é mais caro? Pagar quase 2 milhões ao Bruno Henrique, mesmo ele tendo ali, vai fazer 33 anos, tá? Você faz um contrato de 2 anos, não importa, ou ficar pagando 50 milhões de multa de técnico, ou ficar pagando 1,5 milhão ali para Vidal, 1,5 milhão para Davi Luiz, fazer um contrato como esse. Então também o Flamengo também não se ajuda, porque a gente cansa de ver. A verdade é essa, o Flamengo também rasga dinheiro. O Flamengo rasga dinheiro por esses problemas de estrutura, alguns problemas, né, alguns indicativos que a gente vê ao longo aí dos últimos anos do Flamengo, falta de convicção, né, umas questões aí. E taticamente falando, o Bruno Henrique ele pode ser um jogador muito importante pro Tite. Muito importante pro Tite. Porque o Bruno Henrique é meio que uma espécie de um atacante, digamos ali, um atacante meio que híbrido, né? Ele consegue jogar por dentro, fazendo situações próximo à área, sendo um segundo atacante, joga mais aberto por uma condição inclusive fisiológica, um cara de uma passada muito larga, então evidentemente nesse duelo de 1 contra 1 contra os laterais, normalmente o Bruno Henrique, né, dá um calor por ali pelo lado, dá um trabalho pros laterais, porque a passada é muito larga, então ele consegue chegar com muita velocidade. Para um jogo de transição, ele também ajuda. Para esse jogo mais de volume dentro da área, ele tem essa bola aérea, enfim, ele tem características muito interessantes. E aí, o Tite, é possível a gente ver o Flamengo trabalhando num 4-4-2, né? A gente já viu o Tite trabalhando dessa forma, inclusive na seleção brasileira, né? O Tite começa o trabalho num 4-1-4-1 e aí vai variando ali dentro daquele 4-3-3, num período trabalha num 4-4-2, onde o Neymar, né? Ele tira o Neymar da linha do meio, joga o Neymar um pouquinho mais pra frente, até pela condição física e de conforto
de marcação, para pressionar, bota o Neymar um pouquinho mais na frente, povoa aqui o meio-campo, 4-4-2. É possível a gente ver o Flamengo também trabalhando 4-4-2, onde o Bruno Henrique já está mais do que comprovado que se adapta muito bem a ser ali um segundo atacante, ou trabalhar com 2 segundo atacantes, fazer, né, essa dupla. O Bruno Henrique trabalha bem como esse jogador um pouco mais à frente. Ele tem uma característica, abre parênteses, quando quer, quando tá motivado, quando tá mobilizado, de marcar, de pressionar demais a saída de bola. Então, sem dúvida nenhuma, é uma característica muito interessante para os treinadores, que te dá, né, possibilidades ofensivas. E uma outra característica que o Bruno Henrique tem é trabalhar pelos lados, e possivelmente a gente vai ver bastante o Bruno Henrique trabalhando também pelos lados, sobretudo, ou somente, né, pelo lado esquerdo. E aí pode ser também no 4-4-2, dependendo da ideia de qual é a ideia do Tite, seja se ele vai dar oportunidade para a dupla Gabigol-Pedro, ou se ele vai colocar o Arrascaeta, porque possivelmente também ele desloca o Arrascaeta um pouquinho mais para frente, assim como fez com o Neymar, pela condição física e também de marcação, e aí bota o Bruno Henrique aberto pelo lado, com 2 linhas com 4, ou até mesmo no 4-1-4-1. 4-1-4-1, também característico aí do Tite, a gente já viu bastante. Era o Malcom, né, que trabalhava aberto pelo lado, seleção brasileira também teve bastante, e aí o Bruno Henrique seria esse jogador. E aí o Bruno Henrique traz uma característica que, bem fisicamente, consegue recompor, consegue dar esse volume pelo lado esquerdo, esse duelo de 1 contra 1 ele ganha e pisa na área com velocidade. Né, sobretudo ali, jogadas de linha de fundo na segunda trave, tá lá posicionado o Bruno Henrique, porque tem uma impulsão. Então são características que fazem com que o Bruno Henrique seja, né, digamos assim, um coringa ali do Tite, porque ele comporta mesmo se houver mudanças de esquema tático do treinador. Se o Tite joga no 4-4-2, a gente enxerga o Bruno Henrique. Se o Tite joga no 4-2-3-1, 4-3-3, a gente enxerga o Bruno Henrique. Se o Tite joga no 4-1-4-1, a gente enxerga o Bruno Henrique. Então ele bem fisicamente, com a cabeça no lugar, entendendo quais são ali as devidas funções, o Bruno Henrique, sem dúvida nenhuma, seria uma peça fundamental para o Flamengo, e óbvio que isso também acaba corroborando e ajudando, mas nem precisava, seja com qual técnico for, o Flamengo iria renovar, iria buscar essa renovação. Agora, tem que pontuar com responsabilidade. É isso. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração a todos, tchau, tchau.